Bem, no início eu dormia no quarto dele. Ele às vezes tentava fazer coisas comigo e eu não gostava. Então Digo dá um tapão na minha cara e bunda. Digo, só pra você aprender. E eu vi o Digo atrás de mim. Então ele me pegou e me prendeu na cama dele. Ok, agora vamos falar sério. Essas coisas, esse trecho de uma fanfic que vocês acabaram de ter o desprazer de ouvir, foram coisas escritas por uma criança. Só pelas coisas que você vai acabar lendo ali, se tiver curiosidade de saber no que vai dar e como foi escrito, como foi montado, os erros gramaticais que a gente realmente espera de uma criança, já dá pra ter noção que foi escrito por uma garota de no mínimo menos que 15 anos. Eu não tô cuspindo achismo aqui, ok? Eu realmente sei que foi. Eu só tô dando a ênfase aqui de que vocês também podem notar isso fácil. Dito isso, é uma parada um tanto quanto doentia. A gente já falou e já ouviu falar várias vezes sobre as fanfics mais 18 escritas por menores de idade, onde essas mesmas meninas, adolescentes, pré-adolescentes ou mesmo crianças se botam em uma situação sexual com caras, com homens com às vezes o triplo ou mais da idade delas. Porque até mesmo em relação a esses coreaninhos aí, calma que eu vou cutucar o vespeiro agora. Até mesmo se tratando desses meninos do K-pop, muitos podem ter uma aparência bem jovem, alguns realmente são bem jovens mesmo, mas não tirando o mérito de que ainda assim são adultos, maiores de idade, e uma criança fantasiar com um adulto continua sendo bem doentio. E o pior é o que eu ia falar. Alguns só têm a aparência jovial mesmo, mas a idade é bem mais do que você imagina, meu amigo. Até porque asiático é uma porra pra envelhecer, dá até raiva. A gente aqui com, sei lá, 18, já com cara de 30, e eles lá com 30, com cara de 18. Enfim, retomando. Aqui no caso, a gente tá falando de uma menina claramente muito novinha, porque isso aí é algo até esperado, entre várias aspas, de alguém que tá na puberdade. Até porque ela só tem noção de que coisa X existe. Ela tem a vontade, o desejo e tal, mas ela não tem a malícia. Ela não tem noção nenhuma de como aquela coisa X realmente funciona. Então tá aí o problema. A gente tá falando de uma menina muito nova, escrevendo uma fanfic em que o Digo, um cara de 23 anos, ou 24, não tenho certeza, mas é nessa faixa aí, onde basicamente na história ele abusa dela, e não é nem um bagulho disfarçado não, é bem escrachado mesmo, porque a princípio a história se tratava do Digo ter um pacto com o capeta, tanto que eu só fiquei curiosa de ver por causa disso, porque eu imaginei que seria uma história engraçada, um bait bem bolado, já que o título da fanfic é Digo e seu acordo com o Satanás. Até que eu percebi de cara que era uma criança escrevendo e as coisas estavam ficando bem esquisitas. Eu senti que essa menina tava precisando de ajuda, porque uma pessoa com a saúde mental estável não teria essa criatividade tão pitoresca que ela teve. E isso que ainda nem tinha chegado na parte com conotação sexual ainda. Eu vou dar uma resumida na fanfic aqui pra vocês, só pra dar uma noção mesmo, mas se você quiser manter sua sanidade mental e pular essa parte, eu vou deixar o minuto certinho aqui em que eu volto pra conclusão. Ok, a história começa com ela, a personagem, conversando com os amigos no Discord, até que ela conhece o Digo. Eles começam a conversar e viram amigos. Literalmente tudo acontece em 5 segundos, sei lá. Aí ela vai comer com a mãe dela diz que Deus contou pra ela que ela tava conversando com o capeta. Mãe, Deus me falou que você poderia estar falando com o diabo. Eu, que porra é essa, mãe? Mãe, por que você sempre discorda de Deus? Eu, Deus não existe. A mãe dela fica abalada com o que ela diz sobre o Papai do Céu. Vai pro quarto, o quarto pega fogo, a mãe dela morre e a garota vai morar com o Digo. Claro, se sua mãe morrer, a coisa mais apropriada a se fazer é ir morar com um youtuber de comentário que você nunca viu na vida e só conversa pelo Discord. Amém, irmãos? Claro que se trata de uma fanfic, então aqui tudo pode, né? Vamos lá. A partir do capítulo 2, a personagem dela já está morando com o Digo. E pelo que parece, as coisas não estão tão legais, porque ele tenta coisas aparentemente desagradáveis com ela. Porém, a família dele trata ela bem e dá até café da noite pra ela. Então, do nada, chega o Wolf na história, chamando ela pra jogar Super Mario World. Mas, quando ela chega lá, ele tá com uma pizza na mão e o hentai favorito dos dois. Aí ela vê o porão dele, onde fica uma cadeira de tortura. Mas beleza, deixa a cadeira lá. Eles brincam de pirulito que bate-bate, assistem o hentai da vampira, tomam vinho e ela desmaia. Aí ele começa a falar o nome do diabo em grego. Diabolos. Então nossa querida heroína dá um chute nas bolas do Wolf e sai correndo da cadeira, indo pra rua nua.
Ela pede pro Digo buscar ela e ele vai porque ele tava competindo com o Wolf pra ver quem ficaria com ela. Aí ela acaba sendo mantida em cativeiro durante 4 meses porque o Digo se fazia de bonzinho, mas ela não engolia essa. Beleza, ela tava conversando com seu querido amigo Pedro, vulgo Orochinho, sobre não querer mais ficar na casa do Digo. O Orochi pergunta pra ela se não era melhor ela ir embora dali logo. Ela diz que seria impossível porque o Digo tem cachorros bravos e mora no meio do nada. Então ele escuta um barulho do próprio Digo em gameplays batendo na porta. E ele já chega todo obsessivo, tóxico, controlador, perguntando no caps lock com quem ela tava falando. Ela mente que não tava falando com ninguém e que ele devia estar sob efeito de entorpecentes. Ele chama ela de pirralha burra e dá um tapão na cara e na bunda dela. Que cara tóxico, né? Quando ele sai, ela começa a planejar com o Orochi um plano pra fugir dali. Mas o Digo acaba descobrindo tudo e prende ela na cama dele. No capítulo final, tudo se esclarece porque ela se encontra na cama do Digo, onde ele tenta pegar na bunda dela o máximo possível. E quando ela pede pra ele parar, ele pega uma faca pra ela. Mas aí ele quebra o chão com o pé e mostra o inferno pra ela. Aí ela começa a derreter e o corpo dela explode. E só fica a alma dela ali. Daí no inferno ela vê os aliados do Digo. O tio Sam, o Crash, o tio Gin, o Aikari, o Utopia e muitos outros. Aí o Digo e o Capeta colocam ela em uma cadeira em chamas. Mas um anjo com a cara da Tumalaka salva ela. O acordo dela com o anjo foi que ela voltasse pra vida normal que ela sempre teve, mas perdendo 30 anos de vida. Mas o Digo tóxico queria algo mais em troca. Ele fez ela prometer que nunca perderia a virgindade. Ela aceitou um pouco triste e voltou pra vida de antes com sua mamãe. Ela tentou fazer um exposed no Digo, mas ele inverteu tudo e ela acabou sendo banida da internet. Fim. No final de tudo, eu partilho do mesmo sentimento do Jotaro Levi. Pois é, eu também fiquei bem confusa do início ao fim, mas também preocupada. E eu tenho certeza que analisando a história agora, você também entende o que eu tô querendo dizer com doentio. Como eu disse antes, é sim uma criança inocente, querendo ou não, até porque nem ela tem noção que a fanfic irônica dela tem várias problemáticas. Eu sei que na inocência da menina, ela pensa que por ser só um conto fictício, não tem problema ela colocar o que for. Mas envolvendo uma pessoa real, dependendo do contexto, tem sim um problema. Principalmente por conta do conteúdo da história e da sua idade. Digamos assim, uma situação inversa. Um cara de 24, 25 anos escreve um conto erótico onde ele se relaciona com uma pessoa menor de idade. Uma menina de uns 14 anos, vamos colocar aí. Ainda por cima, uma pessoa que existe. Uma figura pública. Vamos imaginar aí alguma atriz mirim, sei lá. Ele não pode usar o argumento de que só se trata de um conto fictício porque saiu da cabecinha dele. E é ele ali na história, se botando num contexto sexual com uma criança. Então é sim um bagulho problemático. Mas o problema é tentar fazer uma menina nova entender isso. Eu não tô falando no contexto judicial, tá? Até porque aparentemente isso não é um crime. Sei lá, não faço ideia também. Não entendo porra nenhuma de lei. Até porque ler os artigos me dá um puta sono, acho bem chato. Mas eu tô falando no sentido ético da coisa. Não é uma parada que a gente olha e pensa, pô, legal. Não! E eu acredito que o próprio Digo também, com o nome dele envolvido numa história com esse contexto, olharia isso com maus olhos. Como ele é meu amigo, sabe? E eu conheço ele tão bem, já posso supor aqui com vocês que não é uma parada que ele acharia legal. Ele é sim meu amigo, beleza? Ele me segue no Insta, então a gente é BFF, tá ligado? E também ele é inscrito no meu canal pelo canal principal dele e pelo secundário de Mine também. Então nós somos chegados sim, tá? Sim, é muito gratificante quando uma pessoa que você admira te reconhece de uma forma ou outra. Voltando ao ponto, eu acho realmente bem estranho alguém ter essas ideias malucas que ela colocou na história dela, porque pra escrever você tem que pensar. Então, de onde vem esses pensamentos é o que me assusta, porque pode ser fruto de algum trauma que ela teve, uma experiência ruim que ela teve na vida real mesmo. Alguma coisa pesada pode ter acontecido e esse é o jeito dela lidar com seja lá o que possa ter acontecido. Ou ela só fez por bait pra zoar com gente trouxa e a trouxa aqui tá se preocupando à toa. Quer dizer, à toa não, porque continua sendo esquisito. Comenta aí o que você acha, por favor, e tamo junto, falou!